Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. News Truck CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. 4h05. Boa tarde para você que acompanha a programação aqui da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN, direto aqui da Expo Integração no Shopping Iguatemi, onde os kits para a corrida da integração estão sendo entregues, mas também tem muita coisa legal. E ó, para você que ainda não pegou o seu kit da Corrida Integração, você que fez a inscrição, vai participar dos 5, dos 10, dos 21, da caminhada, da Corrida Kids. É bom vir rápido, porque é só até hoje, às 10 da noite, e também aqui na Expo Integração, onde está o News Truck da CBN, você tem muitas atrações, tem ativações com várias marcas. Tá muito legal e hoje é o último dia aqui da Expo Integração, porque amanhã e domingo a edição especial de número 40, grande Alexandre Azanque, hein? Olha só, toda a rapaziada do GE, tá todo mundo aqui na área. E o pessoal do Arena, o Eliel foi embora. Sexta-feira já entrega pra Deus e seja o que Deus quiser, mas o restante do povo tá aqui no News Truck, direto da Expo Integração. É ou não é, Carlota? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Boa tarde a galera que está presente aqui na Expo Integração. Vamos lá, sextou com muita resenha e muita diversão também. É isso, sexta-feira daquele jeito, né, Carlão? Começar logo. Pra terminar logo. É, garotinho. A pedra de sal tá gigante. Hoje o homem tá na caixa, hein? Ele saiu da toca. Hoje ele veio ver o que tá acontecendo, o que tem de novidade. O nosso atleta Fábio Scheibe. Muito boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. E eu gostei bastante, viu, Lupe? O que você mais gostou, Scheibe? Vindo aqui ainda, não tive o privilégio de vir nos outros dias. Certo. Eu gostei bastante das pessoas que estão aqui. São muitas, né? Pelas pessoas que têm o sexo oposto, não é? Beleza, Scheibe, obrigado. E aí, Zé, bom dia, boa tarde. Meu Deus. Meu Deus. Mulheres bonitas. Tudo bem, Zé? Manda um abraço pra minha esposa que está ouvindo. Um abraço pra minha também. Um abraço pra minha também, um beijo, né? Aqui, realmente é um ambiente muito corporativo, né? Realmente. Ambiente amigo. Ô Zé, todo mundo guardando o segredo bonitinho, vem Fábio Scheibe e solta. É hoje que eu durmo na sala. Põe a culpa em mim, Zé. E aí, Zé, você tá bem? Eu tô ótimo. Mas hoje é você que vai pro povo? Ô, Lupe, é o seguinte, essa é a função do repórter, você fez isso maravilhosamente nos 2 últimos dias. Aí eu falei, por que não ir conversar com a galera lá? Mas é muito legal. Aí eu falei, quer saber? Vou encarar essa missão lupiana. Boa. Vou conversar com a turma aí. Vamos ver quem vai correr 5, quem vai correr 10, quem vai correr pro shopping. Vamos conversar. Boa. Então hoje José Neves vai pro braço do povo. Vamos lá. Mas puxa algum assunto de futebol também junto com esse pessoal. Deixa comigo. Nossa, isso aqui parece uma tartaruga voadora. Olha, tá segurando esse negócio. E ó quem tá na casa hoje também, ó. Ó quem tá na Gabriel. casa hoje também, grande Rafael Ângelo Pio, o nosso músico. Depane. Boa tarde, Ele tá em tudo. É Pio em tudo, igual Pio em eu. tudo. Lupe em tudo e Pio em tudo. Deu pane. Eu gosto muito da seguinte frase: sexta-feira, 4 horas, quem fez, fez. Já foi. Quem não fez é desorganizado. Então, Boa. bora pra sexta-feira. Você viu que o time tá formado, só falta o nosso capitão, né? Que abandonou o barco. Não, mas sexta-feira é normal, né? Sexta-feira não tem tipo jeito. assim, ato de pontos corridos, o time já não tem mais chance. Aí o cara tem 2 cartões amarelos e o próximo jogo vai ser
lá em Tombos. Não vai. Ah, num não. sábado à tarde. Não tem Aí como. o cara já toma o cartão amarelo pra não ter que viajar. É o que caso Eliel do faz. é o caso do Eliel Almeida. isso, é. Bom, a gente vai falar da classificação do Flamengo. Rapaz, hein? O rapaz, quase que o Mengão fica pelo caminho, hein? O goleirão lá tomou uma bela de uma Olha falha, o Naldo, cara. só que depois se Salvou. redimiu nos pênaltis. Depois E o São salvou. Paulo conseguiu perder de novo pra LDU. O São Paulo, Carlão, o São Paulo Vergonhoso. fez assim, ó. Ele pegou 3 gols. Isso. Ele pegou 3 gols e falou assim: LDU, toma, vai ser Vergonhoso. feliz contra o Palmeiras. E o São Paulo tá fora, só tem campeonato brasileiro. E ó, tá longe, hein? São Paulo tem que suar a camisa pra pegar uma vaga na Libertadores do ano que vem. São esses assuntos. Tem rodada no final de semana, tem Corinthians e Flamengo, jogaço. Tem o Palmeiras contra o Bahia, o Palmeiras querendo a liderança da competição. E também tem o duelo entre Santos e Bragantino sem Neymar, hein? Neymar não vai pro jogo, tá machucado. E claro que a gente vai falar bastante sobre a corrida, a integração que vai movimentar o Arautos da Paz, A cidade. a Lagoa do região, Taquaral, Taquaral. o Shopping Guatemi, Tá louco. a CBN, Só se fala nisso. a região. Que coisa linda. Hoje é dia 26 de setembro. Hoje é dia nacional muito dos florido. surdos. Dia também do internacionalista. E aniversário da cidade de Braço do Trombudo. Já foi pro Braço Trombudo. Já foi lá, É. Jaime? O Pio conhece bem o Trombudo, cara. Braço do Trombudo. O que faz um internacionalista? O internacionalista, ele faz várias coisas internacionais. Torce pro Colorado. Hoje é dia de São Cosme e Damião também. cara. Cosme e Damião, ó, bem lembrado, Chaib. Hoje é aniversário de Braço do Trombudo, Cerro Negro, Cocal do Sul e Santa Terezinha. Nossa, tudo isso ali no estado. Cerro Negro não é aqui. Não. Cerro Negro é o marido da Serra Negra. Isso. Aonde fica? Bahia. E aí, Chaib? Ceará. Santa Catarina. Nossa. Aniversário da cidade de Nossa Senhora do Glória, da Glória, Do Desporto Nacional. Rio Grande do Sul. Esse é Ceará. Sergipe. E aniversário da cidade de Placas. Placas. São Paulo. Errou. Rio de Janeiro. Errou. É, todo lugar que faz emplacamento dos carros, não é? Isso. É. Placas No tectônicas, Brasil, né? tudo. Todo. É no estado do Pará. Boa. Tá bom? É o Cadê o seguinte, Brasil? pra você que... Hoje eu quero saber quem vai correr a integração. Legal. Será que o nosso ouvinte vai participar da integração? 10, 5, 21, 991869070. Já pegou o kit? Vai pegar o kit agora? Como é que tá, Fábio Chaba, a movimentação aí pra pegar o kit? Tá Tem muito fila grande, ou não? Eu não vi nos outros dias, mas hoje, como por ser o último Mas dia, acho que o agora pessoal tá- deixou pra última hora também. Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Fica até as 10 da noite, né? Até às 10 da noite. A partir das 6 a movimentação é mais intensa. Mas tem bastante gente se aqui. você ainda não retirou o kit, tá pensando em passar agora, tá curtindo a CBN, atualizando aqui a informação, tá tranquilo pra pegar o kit da corrida integração. aí, a Opa! fera. Aí, meu Deus do céu. Parem as máquinas. Senhora, para tudo. Não tem mais intervalo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu nem sei o que. Eu nem tenho roupa pra isso. Eu nem tenho roupa pra isso. Como é que você tá? Que isso? Que Pelo amor de honra, Deus. que Olha, honra. Me dá um pouco desse mel. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Estamos recebendo. Nossa Senhora. Como é que tá? Vanderlei Cordeiro, o embaixador da integração. Palma, meu velho. Deixa eu pegar o microfone aqui. Pode pôr. Tudo bem? Que honra falar com você. Bom, eu só tenho que agradecer esse momento, está sendo tão especial para mim, né? Ser embaixador da 40ª edição da Corrida de Integração. Tá sendo emocionante, né? E que gostoso, né? Poder dividir um pouco da minha história, da minha vida com todos esses participantes da Corrida de Integração. Vai ser um momento único, né? Para todos aqueles que vão participar. 40ª edição não é todo dia, né? Não é toda edição que você comemora um momento tão importante, né? E a prova repaginou, a prova realmente entendeu que ela é grande, né? Da importância dela para a corrida de rua do interior. Eu acho que não é só do interior, né? A corrida da integração é uma corrida das grandes do nosso país, né?
E realmente eu acho que chegou um momento para se entender da importância, do impacto dessa corrida. Eu acho que não só na cidade, na região, no estado e também no cenário esportivo brasileiro. E você faz parte da história, porque você é tricampeão e o recorde, ninguém conseguiu chegar mais rápido do que ele, do que o Vanderlei. E a gente tá falando de 94, 97. 97. 29 minutos. 28:47. 28:47. Você tem noção do que é 10 quilômetros em 28 minutos e 47? Ninguém conseguiu. Bom, e ainda que o percurso daquelas ainda, edições, né? era outro, é muito mais difícil. Bom, mas recorde foi feito para se quebrar. Mas né? ninguém consegue, Vanderlei. Ninguém consegue. Não, mas vamos incentivar a galera aqui. É verdade. Dá tempo ainda. Bom, Mas sabe o que eu queria te perguntar a respeito disso? Porque é o seguinte, essa época era trajeto diferente, era uma outra época, uma outra tecnologia, porque hoje, Vanderlei, você ainda está envolvido no mundo da corrida. Aliás, você tem um projeto lindo aqui em Campinas, junto ali com a Orcamp, que revela novos talentos pro atletismo. Mas hoje a gente vê um percurso que é mais gostoso pra quem corre, não é mais um asfalto bom. A gente tem tecnologia de tênis, a gente tem tênis de placa, a gente tem uma ciência muito mais evoluída com os atletas. Por que você acha que ainda ninguém conseguiu quebrar um recorde que você conquistou, mesmo com todos esses avanços? Bom, eu me sinto privilegiado, né? Eu faço parte de uma geração e eu costumo falar bem, né? Nós fizemos parte de uma geração que a gente tinha pouco, mas a gente conseguiu fazer muito pelo esporte brasileiro. Garra, determinação, entendeu? Eu acho que isso aí reflete muito. E não existe milagre, né? Existe trabalho, existe um processo. E assim, nós estamos numa geração, não estamos falando só de esporte, né? Ninguém quer passar pelo processo. A gente quer, é uma geração que quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Mas essa geração, não só relacionada ao esporte, ela tem um potencial muito grande, precisa ser explorado. Essa geração tem que entender e mostrar por que veio, porque elas estão sendo privilegiadas de um momento do qual nós não tivemos esse privilégio, como você mesmo falou, nós não tivemos o calçado de última tecnologia que está tendo hoje. Naquela época, eu não conseguia comprar o tênis que corria o campeão olímpico. Hoje, qualquer atleta amador pode ter acesso a esse tênis que correu o campeão olímpico. Então, se você colocar as condições e a infraestrutura, era muito diferente. Era mínima, mas é o que eu te falei. Era garra, determinação e essa vontade de vencer sempre. E essa geração tem que entender isso, que não há atalho. Tem que passar pelo processo, dedicação, comprometimento, perseverança. E é uma geração que tem potencial, mas tem que mostrar por que veio. Boa! Vanderlei Cordeiro de Lima, hoje presença ilustre aqui no nosso News Truck. Deixa eu passar aqui para os meus colegas Carlão, Rafa Pio, Fábio Chaves, Zé Neves está aqui também. Louco! Com um símbolo do esporte brasileiro aqui no nosso News Truck. Eu não tenho nem roupa para conversar com esse homem. Primeiramente, parabéns pela sua história. Que prazer ter você com a gente aqui. E eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta de 10 em cada 10 brasileiros. Você é um dos poucos no mundo inteiro que foi agraciado com a medalha Pierre de Coubertin pelo espírito olímpico que você teve nos Jogos de Atenas. Quando você é atrapalhado, você simplesmente conseguiu continuar a prova. Só que com a medalha de bronze, com o 3º lugar, depois de tudo aquilo, você chegou tão feliz, cara, tão realizado. Num momento que qualquer outro ser humano estaria pistola da vida, você simplesmente estava muito feliz. Como é que você lidou com aquilo e o que você fala para quem corre hoje de forma amadora? O que é o espírito olímpico que você teve naquele dia? Bom, aquela atitude, acho que não é diferente de quem convive e sempre tá com o Vanderlei, né? Eu acho que tudo isso aí é uma construção, né? Que o esporte nos dá essa condição de ser cada vez melhor. Eu acho que não só em relação à questão de performance, né? Mas também como pessoa, nas nossas atitudes, na resiliência. E, na verdade, eu não poderia, no momento mais importante da minha carreira, da minha vida, reclamar. Porque eu não estava em um lugar qualquer, né? Eu estava no berço dos Jogos Olímpicos, em Atenas, conquistando a medalha, se tornando atleta medalhista olímpico. É um seleto grupo no mundo que é medalhista olímpico.
E eu, diante de toda a realidade que eu vivi, da minha história, da minha vida, cara, se tornar medalhista olímpico, sendo brasileiro, cara, reclamar do quê, né? Então, aquela alegria, aquela satisfação de ter cruzado a linha de chegada em terceira ali, você pode ter certeza que foi e continua sendo real, né? E, assim, gratidão por tudo. Eu sempre falo, acho que precisou um fato tão relevante como aquele que aconteceu para mim ter o reconhecimento que eu tenho hoje, né? Mas tudo na vida, eu acho que sempre tem o propósito de Deus, e Deus usou isso como ferramenta de transformação, de uma maneira de dar um exemplo, para que possamos ser cada vez melhor, né? Mas como você falou, cara, ser agraciado pela medalha Barão Pierre de Coubertin, cara, foi, assim, algo inesperado, né? Porque não tem como um atleta se planejar, eu vou conquistar uma medalha Barão Pierre de Coubertin. Essa honraria, ela veio de uma forma, assim, não é uma conquista, né? Essa é a minha história. É a sua história. É a minha história. Então, eu acho que mostrou, acho que não só para o Brasil, para o mundo, como é a minha história. Sim. Então, ali reflete muito pouco também da nossa sociedade, né? Apesar de toda essa questão social, desigualdade que nós temos dentro do nosso país, nós somos um país pacífico, né? A gente vive em harmonia em relação comparada a outras nações aí do mundo. Então a gente cai, se levanta e a gente acredita que amanhã vai ser melhor. O brasileiro não desiste nunca, e eu sou assim. Aquele gordinho que ajudou lá, devia ter uma estátua pra esse homem aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. Você pagou um rodízio pra ele? Pagou um rodízio pra ele. Mas foi legal, porque naquele mesmo ano, o Comitê Olímpico do Brasil, ele homenageou o Polívas Cosivas, né? Que na verdade ele veio a falecer no ano passado, infelizmente. E a gente havia até marcado para fazer um documentário do Comitê Olímpico Brasileiro. E mais uma vez eu ia reencontrar com ele em Atenas, né? E a gente perdeu esse contato, estava com dificuldade com esse contato, até que então a filha dele respondeu com o e-mail dele que o pai havia falecido. Então, assim, foi um sentimento, porque na verdade o Polívas, ele foi o anjo da guarda. Foi o cara que naquele momento teve a maior percepção mais rápida para me tirar daquela situação, para que eu pudesse voltar para a corrida. Então, assim, com certeza ele me ajudou muito, contribuiu para que eu pudesse, diante daquela condição, ainda ser medalhista olímpico, né? Então foi o anjo da guarda que estava no momento certo, na hora certa, para me livrar de algo que poderia ser terrível. Boa. Rafa Pio, Vanderlei Cordeiro de Cara, Lima. que... O homem tá na casa. Cara, tem algumas pessoas que elas têm uma energia absurda, né? O Vanderlei é esse tipo de atleta, esse tipo de pessoa. Eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. Que a gente tá na frente. E isso não é conquista, eu acho que é da pessoa, acho que a pessoa nasce com isso, né? Ô Vanderlei, quando o atleta, o tempo vai passando, a idade vai chegando, obviamente que a performance vai diminuindo, o tempo vai diminuindo, mas a corrida é algo que enquanto tiver vida ainda dá pra praticar, né? Diferente de alguns outros esportes. E aí me perguntaram esses dias, Vanderlei tem o recorde dos 10. Em quanto tempo será que hoje ele consegue fazer os 10? Eu tô sabendo que você vai correr. Em quanto tempo dá pra fazer esses 10 km aí? A pessoa ele consegue fazer o recorde dele mesmo, cara. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Bom, tô num momento diferente da minha carreira, da minha vida, né? E aí a gente tem que respeitar, né? Nós temos o nosso tempo, né? Então eu fiz parte de uma geração, vivi minha época, vivi meu momento. Agora eu tô em outro momento, agora mais descontraído, mais confortável, sem muita pressão. O objetivo hoje é estar dentro da corrida, realmente ser embaixador, ser exemplo motivacional, inspirador e trazer outras pessoas para dentro da corrida. Fazer com que outras pessoas sejam tocadas pela corrida, né? Viver melhor, viver muito mais. Mas eu sou meio teimoso, sou casca grossa, né? Sou competitivo. Na verdade, esse espírito competitivo aqui, ele continua aqui dentro, né? A cabeça também tá super boa, só que o corpo não tá respondendo, né? Não, mas eu acho que o importante é a gente respeitar também esse momento, né? Mas sempre é desafiador, tá correndo. Eu sempre falo, a corrida saiu de mim, mas eu saí da corrida, mas a corrida não saiu dentro de mim, né? Eu sinto prazer correndo ainda, isso é muito gostoso. Poucos atletas, depois que encerra a carreira, ainda tem esse amor, essa paixão pela corrida, né? E eu, todos os dias, sou tocado
por isso, né? Essa paixão pelo esporte. Eu faço porque gosto, porque amo, e a corrida faz parte da minha vida. E é muito legal, porque a corrida está vivendo um momento importante, né? A nossa sociedade tá tomando consciência da importância de uma condição física melhor. Na verdade, nós temos que fazer essa poupancinha para a terceira idade, viver melhor, você ter mobilidade, não depender dos outros. Cara, a gente só vai conseguir isso, cara, se a gente fizer essa poupancinha fazendo atividade física. Não precisa ser especificamente a corrida, mas que faça algo, né? E muitas vezes a pessoa se limita, e muitas vezes nós mesmos, eu podia estar treinando mais. A gente se acomoda um pouco, mas todos podem e todos conseguem, né? Não existe limitação, nunca é tarde para começar. E o esporte transforma a vida da pessoa. Não é só aquela questão do olhar físico, não, eu quero estar bem fisicamente, não. É a questão emocional também, da saúde, mental também, que é muito importante. Isso só é trabalhado quando você faz atividade física. Até 45 dá? Dá, né? Não, eu faço 40 anos de carreira. Tô aqui na integração. Não, até 45 minutos, dá os 10K? Não. Eu tô comemorando 40 anos de corrida aqui na 40ª edição. Isso. Eu tô com 56. Eu quero correr mais 56 anos, né? Boa. E outra, se desafiar eu pra mim correr hoje, ainda corro uns 34. Que isso? Que isso, cara? Você tá maluco? Olha que eu não tô treinando, hein? Nossa senhora. Carlão. Do céu. Ô, Vanderlei, não tem como não voltar, né, a 2004, e eu já sou um chorão de natureza, e o dia que eu chorei em bicas também foi no programa da Ana Maria Braga, quando o Emanuel te ofereceu a medalha que ele conquistou no vôlei de praia. Aquilo foi um negócio, aquilo mexeu com o Brasil, não foi? Olha, eu sou paranaense, né? O Emanuel também é paranaense, e assim, meu primeiro Jogos Olímpicos foi em 96, e também foi o primeiro Jogos do Emanuel. Sim. Então, tanto eu como ele, a gente acompanhou a nossa história, né? Eu, com certeza, acompanhei a história dele dentro do vôlei, e ele também, sempre com o olhar voltado também para a corrida, né? Porque a gente sempre foi grandes amigos, né? E, assim, quando eu fui convidado para estar no programa da Ana Maria, eu nem sabia que havia participação do Emanuel, entendeu? Mas foi um ato, assim, de muita nobreza por parte do Emanuel, aquela atitude, né? De entender e querer reparar um dano que eu havia sofrido. E uma maneira de reparar aquilo lá, cara, naquele gesto de nobreza do Emanuel, cara, presentear a medalha dele. Falou, Vanderlei, eu não posso mudar o resultado, mas a única coisa que eu posso fazer, cara, é dar a minha medalha, cara, em gesto de reconhecimento, porque você ia ser o campeão. Cara, aquilo ali... Nossa, foi tão genuíno aquilo, cara, foi meu Deus. um ato, assim, cara, de uma bondade, de um coração, de uma nobreza, cara, que naquele momento, no estúdio, cara, todo mundo emocionou, todo mundo tava chorando, cara. A Ana Maria, cara, ficou assim, sem ação, cara. E, cara, só acontece isso, cara, dentro do meio esportivo. Cara, os maiores exemplos que nós temos na nossa sociedade, cara, os nossos grandes ídolos, do esporte. Sim, isso é verdade. Então, para você ver a importância do esporte na vida das pessoas, né? Direto ou indiretamente. E é engraçado, quando se trata de 2004, naquele momento da conquista e do acontecido lá do episódio do padre irlandês de me agredir, tirar fora da prova. Até então, entende-se que a melhor colocação de um brasileiro, atleta brasileiro nos Jogos Olímpicos, era uma 10ª colocação do saudoso Luiz Antônio dos Santos, né? Que foi em 96. Então, não havia nenhuma perspectiva de resultado expressivo numa maratona, principalmente com o domínio dos atletas africanos. Brasileiro, quem vai superar nunca na vida? Existia o impossível. Até que eu fui lá e provei que nós somos capazes de ir muito além do que se imagina. E naquele momento, criou-se uma expectativa muito grande, né? O brasileiro vai ser campeão, tá? Aí acontece aquele fato. Foi um balde de água fria na cabeça de uma nação. E aí o que acontece? Dia 29 de agosto de 2004, quem acompanhou e assistiu a maratona, sabe com quem estava, o que estava fazendo, porque aquilo marcou a vida de uma geração. Então, sem querer, no momento de um gesto, de uma nobreza, e assim, tão normal para mim,
eu consegui marcar a vida de uma época de cada um daqueles brasileiros que estavam acompanhando. E foi muito legal porque é muito, assim, de coração, né? E você não tem noção de quanto você possa impactar a vida das pessoas fazendo bem. E o esporte é isso, a gente sempre tá fazendo bem, direto ou indiretamente. É porque a gente fica acostumado com tanta notícia ruim que aparece pra gente, que as coisas boas às vezes ficam escondidas, né, Vanderlei? Quando vem algo muito bom, como foi o que aconteceu com você, o sorriso no rosto, a gente acaba valorizando muito, porque tem que ser valorizado, né? Eu acho que é isso. Nos enche de orgulho, né? Porque desde o momento que eu tomei a atitude de liderar a prova ali, cara, em Jogos Olímpicos eu sabia que eu não estava sozinho. Eu sabia que eu estava com mais de 200 milhões ali comigo. Porque a gente tem essa percepção. Quem está lá dentro, a gente está defendendo nosso país, cara. A gente está ali de coração, corpo e alma e coração, defendendo a nossa pátria. E a gente enche de orgulho, cara, quando a gente vê esse momento único de um atleta subir no pódio. Mesmo que você não consiga o lugar mais alto do pódio, mas você chegar num pódio, nos Jogos Olímpicos, ou de qualquer outra competição a nível mundial, cara, você entrar entre os 10 em uma competição a nível mundial, cara, é de estender o tapete a esses atletas. Porque se você olhar o que está em torno dele, infraestrutura, apoio, esse cara rompeu todas as barreiras possíveis para defender o nosso país. Então, que nem você, tem que ser valorizado. Não estou falando diretamente, eu sou privilegiado de tudo que eu estou vivendo hoje, mas eu olho ao meu lado e olho para trás tantos outros atletas que deveria ser reverenciado e está sendo homenageado todos os dias, valorizado, sendo mais aproveitado. Mas, como na corrida, um passo de cada vez. Vai, Chaib, manda a sua pergunta. Ô, Vanderlei, você mesmo falou essa época do auge seu da corrida, tudo mais, né, 2004, ali pra frente também. E nessa época, diferentemente de hoje, não tinha tantas opções, assim, a gente tem um corredor aqui, amador também, o Lupe, corre bastante aqui, faz todas as corridas. E fazendo agora, vendo uma referência agora nos dias atuais, como você vê essa proliferação de corridas, esse boom que teve, a sua importância quanto a isso também para o pessoal, entre aspas, normal do dia a dia, ter essa opção de corrida todos os finais de semana, todas as semanas, essas corridas que viraram uma febre realmente no Brasil. Bom, é legal, né, esse movimento aí da crescente alta aí da corrida de rua, né? Mas o legal é que as pessoas estão descobrindo o prazer de correr, né? Tendo sendo tocado pela corrida, porque às vezes as pessoas se limitam, porque está do lado de fora. Quando você passa lá o alambrado ou passa lá para a pista de corrida, cara, e na corrida, por mais que você não tenha objetivo, eu não vou competir com ninguém e tal, mas ninguém quer ficar para trás. Cara, aí você vai querendo mais e mais e mais, e é visível para quem está de fora, e é percebível os benefícios que a corrida traz. Você está mais disposto, você está mais alegre, você começa a ver a vida de outra forma. Você achava que alguma coisa na sua vida era impossível. A partir do momento que você passa a fazer corrida, você encara de outra forma, de outra realidade, de superação. Todos esses benefícios acabam contribuindo, né? Então, eu acho assim, pós-pandemia também, a sociedade, eu acho que está mais preocupada com o bem-estar, viver melhor, viver muito mais. Cara, viver é bom demais, cara. Você tá louco. Correr, imagina. E correr melhor ainda. Agora eu quero fazer uma pergunta, mas quando você corria ou treinava, é claro que eu sou um amante da corrida, eu pratico a corrida. Eu não escuto música, Vanderlei. Sabe o que eu faço? Eu vou conversando comigo. Eu vou organizando meu dia durante a corrida. Aí eu tenho algum problema, eu tento conversar comigo para resolver o problema correndo. Mas um problema que não tem nada a ver com a corrida. Um problema de casa, um problema do trabalho. Você é assim também ou não? Olha, eu sempre gostei de fazer meus treinos, fazer a corrida, ouvindo a minha passada, sentindo a minha respiração, curtindo o ar livre, curtindo a natureza. É onde que você vai se desligar. Você vai correr com fone de ouvido. Às vezes você não ouve uma buzina de um alerta, um clique de uma bicicleta que vai passar e te atropelar. Cara, você deixa de ouvir o barulho do vento, dos pássaros. E, cara, a corrida, é isso aí, a liberdade. A corrida, cara, você vai onde suas pernas te levam. Eu sempre falo, quem faz caminhada, não tira o pé do chão. Não tira o pé do chão, né? Quem corre, voa.
Então você encontra liberdade para voar, se encontrar. Você, é que nem você falou, cara, você fica ali matutando, pensando em alguma coisa, e tem hora que você não pensa em nada também. Tem hora que você não pensa em nada. Então, esse é o processo que só o esporte corrida faz em você. Faz aquele, deleta tudo aquelas coisas que poderia ser as coisas ruins do teu dia a dia. Você, depois que você termina o treino, depois cansado pra caramba, falei, puta, terminei o treino. Mas depois fala assim, que sensação gostosa, que bom que eu fui. Aquela sensação do bem-estar, fala assim, poxa, valeu a pena. E aí teu corpo tá pedindo mais, cara. Já, você tá querendo descansar, teu corpo já tá ativando você pro próximo dia. Então, a corrida tá impactando as pessoas dessa forma. Mas só vai impactar quando você toma atitude. Eu vou fazer. Sim. Eu tenho certeza que você também tem o porquê que você entrou na corrida, né? Ou foi inspirado, ou foi motivado, ou você buscou uma superação. E eu tenho certeza que você... Agora eu vou entrevistar você agora. Vamos lá, então. Você, Eu vou chorar, velho. Eu acho que a melhor descrição não é eu, atleta de alta performance, descrever qual a sensação, né, de você, o antes da corrida e o depois da corrida. O que se tornou diferente na sua vida? A minha vida. Porque eu sou um ex-obeso. Eu cheguei a pesar 140 quilos. 140 quilos com 23 anos. Até que eu fui numa nutricionista e ela falou assim pra mim, Antônio, 23 anos, com 30 você tá morto. E aí ela falou assim pra mim, você precisa cuidar da tua vida. E aí foi onde eu tive um parceiro que me indicou a caminhada, 140 quilos, vai. E eu consegui emagrecer quase 60 quilos, sem cirurgia, com reeducação alimentar e com a corrida, caminhada. Vou chorar, hein? Bom, eu primeiro, assim, que grata surpresa, né? Poder estar aqui também, participando do programa, desse bate-papo. Mas o mais gostoso, e eu falo pra você, hoje eu ganhei meu dia, porque são essas histórias. Essa sua história é que motiva os nossos ouvintes que tá lá do outro lado, que muitas vezes tá lá sentado no sofá, muitas vezes acomodado, e achar que a vida não significa nada. Então, esses exemplos, não é o Vanderlei, é o teu exemplo que vai tocar as pessoas que estão lá nos ouvindo. Que nada é impossível quando você queira e faça por onde. Porque nós mesmos se limitamos. E a gente rompe a barreira do impossível quando a gente começa a correr. Cara, porque eu tenho certeza, lá no começo você achava que era impossível. Eu não conseguia. Quando você começou a correr, você rompeu essa barreira do impossível. E eu tenho certeza que você agora tem noção que você pode ir muito mais longe. Verdade. Nossa, eu vou chorar. Vanderlei, fico até... Aí, Guarizo, pra você, cara. É pra você, Você pode, velho. Eu tinha te entrevistado por chamada de vídeo, primeira vez que eu falo com você pessoalmente, invadiu a arena aqui, porque eu sou muito seu fã, e eu queria perguntar pra você, que eu sou tão chorão quanto o Carlão, ou talvez até mais, outro momento de muita emoção pra mim, foi ver você ser escolhido pra acender a pira olímpica no Maracanã em 2016, porque o Brasil já tinha medalhas de ouro de tudo que era esporte, né, vôlei, vôlei de praia... Tinha muita gente no atletismo, natação. Como foi pra você quando chegou aquele momento, Vanderlei? Você vai representar a Olimpíada do Brasil. Então, na verdade, sim, eu tinha participado de 3 Jogos Olímpicos, né? Mas como maratonista, e a maratona sempre era a última prova de encerramento, eu nunca havia participado da abertura de jogos. E aí, em 2016, o Comitê Olímpico do Brasil, né? E o Comitê Olímpico Organizador me fez o convite para fazer parte da abertura dos jogos. E claro que me colocaram uma participação e uma missão que era ser o porta-bandeira do juramento dos atletas. Até então, até na véspera da abertura, eu fui ensaiar lá, né, carregando o mastro da bandeira, tá, para que o atleta pudesse fazer o juramento lá. Então eu ensaiei, a minha expectativa era essa. E para mim era um momento único. Eu estava pela primeira vez participando da abertura dos jogos e sendo fazendo parte da abertura, né? Como ex-atleta, não mais como atleta, mas ex-atleta, e viver aquela emoção do que era ser ou estar numa abertura dos jogos, né? Até então, tranquilo.
E aí, na noite anterior à abertura dos jogos, eu fui contactado, né, com essa missão de ser o protagonista dos jogos, que o atleta que ia acender a pira olímpica. Até então, quando falaram para mim, Vanderlei, vai ser você que vai ser o atleta escolhido para acender a pira lá, eu, como não tinha criado expectativa nenhuma, e nem poderia imaginar que seria eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Cara, assim, bem normal, né? E aí, depois de uns 5 minutos que eu fui tomar noção, não é verdade? Aí foi cair a ficha, cara, do momento que eu ia viver, cara. Aí a adrenalina já tomou conta, cara, aí aquela euforia... E pior, cara, que eu tinha que guardar segredo, não podia falar nem pra família, cara. Cara, naquela noite eu não dormi, cara. É difícil. Cara, rolava pra lá, rolava pra cá, eu falei, caramba, como é que vai ser? O que é que eu tenho que fazer? E aí o diretor da abertura dos jogos falou, Vanderlei, amanhã cedo, cara, você vai fazer o seguinte, nós vamos lá pro meio, lá o pessoal vai estar trabalhando, e eu vou arrumar um casaco lá, um chapéu lá, um óculos escuro, e vou te guiar lá, a gente vai ensaiar 2 vezes. Os caras trabalhando, cara, e nós lá fazendo ensaio lá diferente, eu com o zíper na boca, cara, não podia falar pra ninguém, olhar pra um. E aquele buchicho, né, entre os atletas que foram convidados pra abertura, todo mundo, será quem vai ser, hein? Eu acho que vai ser fulano, né? E eu também acho que vai ser fulano, né? Tava estimulando os caras pra ver se desviava um pouco a atenção, né? E eu tentando relaxar ao máximo pra guardar aquela tensão daquele segredo, cara. Beleza, tudo bem. E aí nós tava a logística daquele dia da abertura, nós fomos muito cedo pro Maracanã. Logo após o almoço, nós já tava indo pro Maracanã, a questão de logística, segurança. E aí tinha um camarim enorme lá, artistas, atletas que estavam lá. E todo mundo, né, tirando foto, tá? Mas sempre quem vai ser? E você quietinho. E eu quietinho. E foi aquela correria, né? Pra buscar roupa, que era diferente da roupa que eu tava. O meu era agasalho, depois era bermuda, tênis que não dava certo, o número, e rapaz... Mas isso nos bastidores, né? E até chegou um momento, acho que uns 40 minutos antes, né? E aí quando foi, aí todo mundo já, dentro do meio dos atletas ali, aí foi aberto pelo meio dos atletas ali, né? Nós só os ex-atletas ali, quem era o protagonista, né? E quando falaram que era eu, puta que merda, cara. Puta, cara, eu falei, você, cara. Mas os caras, foi muito legal, foi um momento marcante, porque aí o Tandy do vôlei fez uma roda, assim, de todos os atletas, ex-atletas que estavam ali. E ali tava o Joaquim Cruz, tava Hortência, Guga. Cara, fez uma rodinha ali, cara. Aí o Tandy, sacana pra caramba, bateu na minha testa assim, falou assim, vai lá baixinho no meio lá, e deu um toque na minha cabeça e jogou lá no meio, falou, baixinho, eu tenho algo pra falar aqui. Nós, atletas olímpicos, aqui tô muito orgulhosos por a sua escolha aí, cara, você nos representa. E aí ele falando o discurso dele ali, cara, eu ficava olhando ali, Joaquim Cruz, o ídolo meu, Tandy, Guga, Hortência, cara, eu ficava, quem sou eu diante desses monstros, cara, esses caras que eu idolatrava, que eu ficava sonhando um dia ser um cara, e eles estão hoje aqui, cara, aquela ali, cara, mexeu, um momento marcante, cara, quando realmente eu recebi esse reconhecimento deles, né? E foi legal, porque eu, mesmo assim, para o público, que não for naquele meio dos atletas, ninguém sabia. Então eu tava meio que blindado ali, que ninguém podia falar também. E aí fomos para a abertura, fomos para adentrar ao estádio, e a gente tinha um caminho específico para nós. E eu fui bem escondidinho, e eu, como eu era grandão do tamanho que eu sou, eu sempre tava no meio daquela galera, né? Então eles estavam me protegendo ali, até então chegamos. E aí aí houve o momento da abertura, que o Guga saiu no meio do Maracanã, conduzindo a tocha lá, e foi até no meio do Maracanã, entregou ali a tocha para a Hortência, e aí ela veio caminhando em direção que era o gol, né? Mas que tava aquela escada que subia em direção à pira. E aí eu tava escondido atrás dos demais atletas. Quando ela foi se aproximando, aí eu fui saindo pro pé da escada assim para frente. Aí o Maracanã, cara, tremeu, cara. A Hortência fez aquela referência, entregou
a tocha pra mim, cara, e eu fui subir naqueles degraus ali, cara. Cara, era grande, aquela escada parece que não acabava nunca, cara. Aquele ali eu olhava assim, caramba, não, porque saía ali do gramado e até o topo do estádio lá na última cadeira, né? E assim, cara, cada degrau que eu ia pisando ali, cara, eu ia refletindo um momento da minha carreira e da minha vida, cara. Como se estivesse contemplando toda essa trajetória minha, cara, da dificuldade, da superação. E aí, quando eu cheguei lá em cima, cara, que eu peguei a tocha, que eu fiz aquela reverência, cara, eu falei, como valeu a pena fazer tudo da maneira que eu fiz para poder estar aqui recebendo esse grande reconhecimento, cara. E o Maracanã, assim, tremia, cara, que rapaz, eu só não caí porque acho que eu tinha me alimentado bem, porque rapaz, foi o momento mais glorioso da minha carreira, da minha vida, e eu tenho certeza também que marcou a vida de muitos brasileiros. Ô, Vanderlei, você vai correr então os 5 e os 10? Não, vou participar dos 5. Dos 5? Então só dar um toque pra galera que tá ouvindo. Eu vou do lado dele de moto. Atenção, você que é padre, hein? Se entrar na frente, vou dar uma cotovelada, hein? Não entra na frente. Se for padre, eu vou bater, hein? Vanderlei Cordeiro de Lima aqui no Arena. Vanderlei, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela... Sei que você tá cheio de compromisso aí, mas, cara, foi um bate-papo muito gostoso. A gente vai pro intervalo. Obrigado, viu? E parabéns pela tua carreira e pela... integração, porque você faz parte da edição número 40 da Corrida Integração. Bom, eu que agradeço a vocês aqui pelo trabalho, excelente trabalho que faz. Eu sou ouvinte da CBN. Aí a sim, rádio, hein? A rádio, não, é verdade. A rádio que toca notícia. Mas é verdade, eu quando eu tô viajando, tô de carro, quando eu preciso... Na verdade, quando eu preciso de informação, cara, eu procuro estar lá. CBN. Grande. E assim, eu, graças a Deus, na minha carreira, da minha vida, eu sempre tive um bom relacionamento no meio da imprensa, cara, nunca bati de frente, e porque, assim, você tem que saber o que fala, e muitas vezes, você calado, você fala demais. Vanderlei Cordeiro de Lima, obrigado, Vanderlei, o intervalo, Arena volta já já. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Bom dia pra você. Amanhã, pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. Olá, boa tarde para você que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Dom Pedro. Tem atendimento de ocorrência no quilômetro 135 em Campinas, pista marginal sentido rodovia Anhanguera e reflexo de lentidão também na Campinas Mogi. Atenção pelo trecho, mais à frente também diminui a velocidade do Trevo dos Amarais até a chegada já para a rodovia Anhanguera. Aladino Selme, apesar do trânsito intenso, é uma opção em direção do Matão em Sumaré. Também na região do Matão, diminui a velocidade nos dois sentidos da rodovia Anhanguera, tem ocorrência à altura do quilômetro 107 para quem vai em direção de São Paulo. A informação é de Mário Quintino. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Tá no meu dia a dia. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem vôlei Renata jogando contra o SESI em Bauru. A equipe de Campinas já garantiu vaga para a semifinal do Campeonato Paulista, mas quer manter a invencibilidade no Campeonato Estadual. A partida acontece hoje às 8 da noite em Bauru. Bauru e vôlei Renata. Sorte à equipe de Campinas. Fecha mês no Iga Atacado para encher. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
News Truck CBN Campinas. 4h54, direto aqui do News Truck do Expo Integração. Deixa eu mandar um abraço aqui pro final do telefone 8031 César. Entrevista emocionante, que top, que cara humilde. Vanderlei Cordeiro de Lima bateu um papo muito legal com a gente. Bate-papo com o Vanderlei Cordeiro de Lima foi sensacional. Parabéns, é o Eduardo que mandou mensagem aqui pra gente. Estou aos prantos ouvindo essas histórias deste magnífico cara, Vanderlei, e Lupe dando os exemplos de vida. Foi muito legal, viu? Eu não esperava essa. O Vanderlei me entrevistar. Que situação. Zerou a vida. Zerou a vida. Belas palavras, emocionei aqui quando você vê um atleta dizendo que está representando uma nação. Quem mandou a mensagem foi o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela mensagem. Tem muitas participações, mas o Carlão de Freitas tem um recado especial, hein, Carlão? Pra fechar a semana com chave de ouro, Antônio Lupe, José Neves, Fábio Charbe. Sabe quando você sente que é hora de conquistar sua independência? Foi exatamente o que eu vivi na BID Daruge. Eles têm condições que eu nunca imaginei. Bônus de até R$20 mil, um ano inteiro de seguro grátis, taxa zero, tabela FIP e super avaliação no meu usado. E quando eu vi os preços, não acreditei. O Dolphin GS 2026 está apenas R$149.990. Já o Song Plus 2026 a partir de R$249.990. Eu saí de lá com muito mais do que um carro. Saí com liberdade, tecnologia de ponta. E você também pode. Acesse agora biddaruge.com.br e descubra como a sua independência também pode começar. Hoje! E hoje a gente fecha o sarcófago especial Corrida Integração. Amanhã tem a edição 40. Só que hoje no sarcófago nós vamos acompanhar como foi a edição 39. Pra você que tá no YouTube com imagens, pra você que tá no FM com áudio, vai! O sol ainda tava espreguiçando, mas os pés acordados. Tem que se cuidar porque envelhecer com saúde. Madrugaram de bom humor no domingo. Muito bom humor. Pra representar o quê? Os cornos? O Clube dos Cornos do Estado do Ceará. Pra você, então, ser corno não é um problema? Não, não é. Isso daí é preconceito. Pra galera, era festa, que muita gente viajou pra participar. A gente corre lá em Campinas, a gente participa de todas as corridas da região e o nosso maior sonho era vir aqui na Integração de Campinas. Afinal, era um momento histórico. A 39ª edição da Corrida Integração bateu o recorde de inscritos. 8.500 atletas amadores e profissionais. Percorreram trajetos de 10 e 5 quilômetros. Distância vencida em conjunto por esse projeto de Hortolândia. Não, esse projeto é um projeto que começou inicialmente há muitos anos, baseado numa história verídica, né, de um pai que levava o filho para fazer as maratonas, passou a fazer triatlo. Muita alegria e festa na Corrida Integração. Mas entre os atletas de elite, a disputa foi acirrada. No pelotão feminino, a angolana já federada pelo Brasil, Felizmina da Silva, precisou arrancar na reta final para fechar os 10 quilômetros em 35 minutos e 30 segundos. Felizmina vence a prova no feminino, 35 minutos e 30. Em comparação ao ano passado, esse ano foi bom porque o clima ajudou muito e também uma distribuição de hidratação excelente e a organização está de parabéns. Colocou o nome de mais uma africana entre as campeãs da integração. Eu sou angolana brasileira. Entre os homens, Wallace Evangelista ultrapassou Ederson Vilela, campeão nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no 2º quilômetro da prova, e não largou mais. Abriu distância e acelerou o passo na reta final, para vencer os 10 quilômetros em menos de meia hora. Wallace Evangelista Caldas, vencedor da Integração 2024, abaixo dos 30 minutos, como foi prometido. É um percurso bem desafiador, né? Um percurso que sobe e desce bastante, porém é um percurso rápido, né? Então a minha estratégia foi se manter no grupo no primeiro quilômetro, que saía lá subindo, né? E depois na primeira descida, no 2, eu atacar
E aí eu consegui atacar, já fiquei sozinho e aí eu só consegui correr o tempo todo sozinho. O campeão migrou recentemente da pista de atletismo para a corrida de rua. Para tentar vencer a São Silvestre no final do ano. Parabéns a todos os atletas. E olha, gente, o próximo campeão ou campeã pode estar vindo aí, né não, Nath? Vai nascer correndo, já tá preparado para enfrentar a maratona do ano que vem. Ano que vem eu venho com ele no carrinho. Boa! Edição número 39. O Leozinho já tá aí, vai participar. O Leozinho. O prefeito de Souza. Boa. Gente, hoje foi um Arena especial, porque recebemos nada mais, nada menos do que Vanderlei Cordeiro de Lima. E só pra gente fechar, palpitão de Corinthians e Flamengo. Quem leva, Carlão? Quem leva? O Flamengo. Flamengo! Corinthians vai jogar o Palmeiras, não é? Ó. Vai, 3-1 pro Corinthians. Eu acho que o Flamengo ganha de 18-0. Uma excelente sexta-feira pra todo mundo. A gente volta. Não tá falando pra ninguém, não tá saindo no ar. Falou, bom final de semana.